E aí, brother? Caio, eu tive algumas experiências com o sobrenatural quando eu era mais novo, sabe? Uhum. Tenho lembranças, desde que tinha 3 anos de idade, de um sonho que eu tive. Fui tocado, enforcado e cresci com esse medo, pavor de demônios e o sobrenatural. Cresci com inseguranças de A a Z. Uhum. Com 17 anos perdi o medo de tudo, pois vi uma amiga se transfigurando e o seu rosto se tornar de um porco. De quê? Porco. Porco. A mulher virou um porco na frente dele. Ela fedia de uma hora para outra, cara. Uhum. E fui obrigado a orar por ela. E enfim, amigos chegaram e ajudaram-me a madrugada toda. A partir desse dia, nunca mais tive medo de nada. Demônio, assalto, roubo, morte, enfim, nada. Uhum. Ando na paz de Cristo, sem temer nem mesmo a morte. Mas nos meus sonhos a realidade é outra. Às vezes eu sonho e externalizo enquanto durmo. Tenho experiências tocantes, sonhos que se realizam, e minha voz às vezes muda nos meus sonhos. E minha esposa me diz pela manhã, e eu às vezes ouço, mas eu não consigo acordar. Isso me assusta, sabe, Caio? Uhum. Pois às vezes coisas de minha trajetória de vida são lembradas e são reveladas. De coisas que nem imagino em sonhos. Isso é natural, Caio? Não, natural não é não. Essa sensibilidade ou esse tormento não me assusta nada, sabe? Mas me incomoda, entende? Obrigado. Não assusta em termos, né? Porque se gera um incômodo, Claro. o incômodo depois de um tempo vai se tornando algo assustador. Aquilo que lembra você da sua impotência. É um incômodo desagradável e, portanto, com um poder muito grande de gerar um desconforto apavorado. Ele falou várias vezes que depois dos 17 anos ele não teve mais medo de nada, mas que dos 3 até os 17 ele foi uma insegurança só, que começou com a experiência paranormal. Sim. E que o fragilizou em todos os sentidos. Aí é uma outra experiência de natureza espiritual, de possessão demoníaca, com todas as descrições que ele fez aí, da amiga cheirando a porco, com cara de porco, a noite inteira, o impacto que gerou nele. Ele disse que daí em diante não teve mais medo nenhum, deve ter sido porque ele viu na prática o poder do nome de Jesus libertando a amiga dele. Aí isso gerou nele aquela segurança de quem diz: eu já vi que o poder de Jesus é maior. E isso me dá segurança porque eu estou do lado certo. É mais ou menos essa a decisão e a certeza. E aí ele pega e implementa isso para o lado de fora. Mas ele repete isso 3 vezes ou 4. Repete tanto que para fora ele não tem medo, que isso me convence de uma outra coisa. De que ele tenha pânico do medo que ele sentia quando ele era um menino entre 13 e 17 anos. Então ele vive numa reação ao pânico daquele medo. Ele vive dizendo para ele mesmo todo dia que ele não é mais aquele menino, ele não volta mais aquilo ali. E ele dá todas as demonstrações, ele faz questão de dizer que é pro lado de fora que ele vive, e de olho aberto ele não tem medo mesmo de nada. No entanto, essa perseguição continua na vida dele, porque o medo dele nunca cessou. Até a valentia dele para o lado de fora é uma defesa contra o medo de ter medo. E aí isso vem e começa a solapá-lo nos sonhos. É o inconsciente falando. É uma voz gritando lá dentro dele: olha, tudo que você discursa para o lado de fora com a sua valentia, olha como é que está frágil aqui dentro, porque você tem medo do medo que você já sentiu. Então, é esse medo do medo que ele já sentiu que está sendo denunciado agora a ele, pela alma dele, pela mente dele, para ele deixar de ser um homem nervoso, para ele deixar de ter uma fé que precisa se exteriorizar de maneira intensa para gerar nele afirmação,
e ele precisa parar com essa confissão de que eu não tenho medo de nada, que já virou até uma superstição de natureza psicológica nele. Ele não tem medo de nada, ele pensa que essa é uma construção de fé, mas é uma construção de crença, baseado no medo do medo, que ele não tinha reconhecido até hoje. E até este instante não tinha reconhecido, deve estar reconhecendo agora, pela primeira vez na vida, o que o persegue. E os sonhos que lhe têm vindo são as falas do seu inconsciente, gritando para você que a sua maneira de agir para o lado de fora ainda não é fruto de uma segurança que se estriba, que se calça, que se fundamenta mesmo, consciente, lúcida e pacificadamente no que Jesus fez por você. E que já está feito, e que já está pago, e que não há nada nem ninguém que possa interpor-se entre você e o amor de Deus para com você. Então, essa consciência é o que você precisa assumir pela fé de todo o coração, para que você tenha uma fé pacificada. Porque até hoje o que você tem são expressões de fé tocadas por uma valentia muito nervosa, que é a valentia que resultava da sua reação ao medo de ter medo, ao medo do menino, do garoto, do jovenzinho na puberdade, na adolescência, angustiado. E toda vez que alguma coisa fragiliza você, mais frequentemente você tem esses sonhos. E você diz que nesses sonhos você fala, você confessa, você diz coisas que você mesmo não gostaria de estar dizendo. Então você observe como existe dentro de você uma necessidade muito grande de integrar as partes. Existe uma banda bem dividida em você, está tudo bem rachado. E provavelmente seja o medo do medo da experiência do menino que tenha causado essa rachadura. E a alma da gente não gosta de viver, não aceita viver nessa fissura. Ela quer integração. E aí ela tem que se manifestar de algum modo. Está se manifestando através dos seus sonhos, inclusive falados, onde você diz o que você não queria nem estar dizendo. Você não gostaria de falar. Então, meu amigo, em síntese, o que eu creio de coração que está acontecendo com você como fenômeno de natureza psicológica é isto aí. E você vai ter que tomar uma decisão simples. É a decisão de parar de ter medo do medo, que é o que provoca essa sua valentia nervosa para o lado de fora, que é o que provoca essa divisão de mundos, onde de um lado você é um cara que não teme nada, e do ponto de vista da sua alma, da interioridade, você é um indivíduo assolado, mas sai da assolação dizendo não tenho medo de ti, o que é uma reação extremamente de defesa. E quando você integrar isso tudo, entender isso tudo, colocar tudo isso nas mãos de Deus mesmo, não porque um dia você viu uma amiga ficar com cara de porco e cheirar a porco e o demônio sair dela, mas porque você sabe que o seu nome está escrito no livro da vida, mas porque você sabe que você é selado pelo Espírito Santo da promessa, mas porque você sabe que você é servo de Jesus e busca obedecer a Ele e andar segundo a permanência no mandamento dele, que é amor e graça. Se você assim decidir, se você assim fizer, pronto, acabou tudo. Acabou tudo, as partes vão se integrando à medida em que você não tiver duas vidas, nem dois mundos, mas você foi integrando tudo sem medo. Sem medo de abraçar você pequeno. Você tem medo de você pequeno? Tem medo de tratar das lembranças daquele tempo? É a perseguição que essa supressão provoca. Você faz um processo de negação dessa natureza, não integrando o todo da sua vida,
nem da sua memória, nem das suas emoções, nem da sua alma. E essa supressão que você tenta fazer, esse chega para lá que você dá, não suporta muito tempo. Depois de um tempo ele encontra meios. Se a gente não traz a nossa sombra para a luz, ela vai nos atormentar. É só uma questão de tempo. Ela volta para nos provocar. E eu espero que você tenha entendido o que eu lhe falei nesses minutos que eu usei para lhe dizer o que eu penso. Tá bom, meu amigo? De todo o coração, continue crescendo, vamos caminhar juntos. À medida em que você for ouvindo a palavra, até cacos de coisas que eu diga para um outro podem se encaixar e ir formando significados muito mais nítidos para você. Então fique firme, persevere, ande no Evangelho, porque você vai integrar essas partes em você mesmo. Essa desintegração vai desaparecer em nome do Senhor Jesus.